Nos Estados Unidos, um estudante abriu fogo em uma escola do estado de Washington e deixou um morto e 4 feridos antes de se matar. Segundo a polícia, os 4 feridos estão em estado crítico. Os tiros teriam ocorrido na lanchonete do colégio. O responsável pelos disparos foi identificado como Jaylen Freiberg, um aluno do primeiro ano do ensino médio de origem latino-americana. Testemunhas disseram que ele era muito popular e que não escolheu alvos aleatórios, só atirou contra amigos. O colégio foi isolado pela polícia. A Organização das Nações Unidas completa hoje 69 anos. Um dos principais papéis da ONU é conseguir a paz mundial, um objetivo quase sempre frustrado. Para discutir esse assunto, o editor Bernardo Carvalho, do Repórter Brasil, vai conversar ao vivo com um especialista em relações internacionais. Bernardo. Bom, nós conversamos agora com o professor Argemiro Procópio, titular da Universidade de Brasília, da área de Relações Internacionais. Professor, quando o George Bush filho estava no poder, os Estados Unidos agiram de forma unilateral, abriram guerra no Iraque, no Afeganistão, desconhecendo completamente a ONU. Depois o Barack Obama chegou e surgiu essa esperança de que a ONU tivesse um papel mais ativo na manutenção da paz mundial. Mas isso não vem se concretizando. Por quê? E de fato, o papel ativo e propositivo da ONU necessita uma reforma profunda naquela instituição que é arcaica, porque não se renovou e o mundo hoje é muito diferente do mundo bipolar, ou seja, quando tinha as duas potências, Estados Unidos da América de um lado e União Soviética do outro. Hoje o mundo está muito diferente e a ONU não fez as reformas necessárias. O Conselho de Segurança dela, por exemplo, está engessado, composto por 5 membros, quer dizer, a China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França, sendo que o mundo é muito maior do que isso. E eles têm o poder de veto, ou seja, qualquer coisa eles são capazes de parar, bloquear. Então, há necessidade de uma grande reforma desse Conselho para que a ONU fique mais propositiva. E por falar em reforma, o Brasil tem pedido muito veementemente um assento no Conselho de Segurança da ONU, é um ponto fundamental da política externa brasileira. Agora, isso é viável ou é uma quimera, uma ilusão? É viável, mas não com um país só tomando essa iniciativa. Essa iniciativa porque ninguém vai querer abrir mão desse poder, desse privilégio. Ou seja, tem que ter uma pressão internacional e não é apenas entrar no Conselho de Segurança como o Brasil está querendo, porque entrar só no Conselho de Segurança é comprar uma fantasia e não poder sambar. É entrar no Conselho de Segurança com o poder de veto. Então, isso sim é que tem que ser reestudado e também reestudado a questão, vamos dizer, de uma corrupção, ou seja, o chamado voto andorinha ou o voto cardume, que são uma enormidade de pequenos países, às vezes com 100 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, que têm o mesmo poder de uma Índia com 1 bilhão, ou o mesmo poder que uma China com 1 bilhão, ou o mesmo poder com o Brasil, quase 200 milhões. Então, essa questão da ONU tem que ser reestudada. O senhor está dizendo, então, a questão da democracia na ONU não é tão democrática assim. Esse negócio de voto por país não funciona bem. Porque tem muitos desses países aí, como eu estou dizendo, o chamado voto cardume, que vota junto e a gente sabe que é um voto de cabresto, no fundo, né? Tão conhecido aqui na história brasileira, mas é em troca de privilégios. E às vezes não é o sentido de uma humanidade e um organismo tão importante que tem um peso, pode ajudar muito, por exemplo, em momentos importantes, só para citar a Organização Mundial de Saúde agora, com essas pestes aí, o ébola e tantos outros, né? Quer dizer, a FAO agora também a questão da fome mundial, quer dizer, é um organismo muito importante, mas ele não está desempenhando porque está engessado. Essa é uma outra questão que eu queria abordar, porque a ONU tem uma série de organismos, de agências, por exemplo, o senhor citou a FAO, da Agricultura, tem a Corte Internacional de Justiça, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco. Ou seja, a ONU trabalha muito mais do que somente aquela discussão no Conselho de Segurança para poder manter a paz no mundo. Mas nenhuma dessas agências tem sede no Brasil. Por quê? É um detalhe interessante, né? É muito bem lembrado, Bernardo. E, de fato, o Brasil, um país tão importante que teve uma
um papel também, não só pelo envio de soldados, mas na matérias-primas, ou seja, o Brasil abriu suas portas para os aliados, né, no combate ao nacionalsocialismo. Então, é um país que teve um mérito. Eu acho que nós somos injustiçados no sentido de um país como esse não ter sequer um organismo internacional da ONU. Temos aqui a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, mas não faz parte, não é um organismo da ONU. Então, o Brasil e outros países da América Latina, eu diria, e a África também mereceriam mais agências como a Unesco, FAO, UNIDO e tantas outras agências internacionais que às vezes se concentram na Europa e nos Estados Unidos, também tem que ser isso, é outro aspecto de democratizar também esse sistema ONU. Ok, nós agradecemos então a presença do professor Argemiro Procópio da UNB. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado.